Comunidade Evangélica Integrada da Amazônia. A paz que você procura, só Jesus pode dar. Boa noite, queridos. Mais um domingo. Com certeza hoje é o dia que o Senhor Deus fez para nos alegrarmos e nos regozijarmos na sua presença. E eu quero que nesta noite você que está em casa nos assistindo possa sentir a presença de Deus, porque o Senhor com certeza Ele está neste lugar e Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado. Ele é digno que nos apresentemos a Ele com um cântico de júbilo. Quero que você abra a sua Bíblia, lá no livro de Salmos 138, que fala da oração de agradecimento. Salmos 138, oração de agradecimento. Vamos estar fazendo a leitura de 8 versículos. Versículo 1. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu temor e da tua fidelidade, eu me ajoelho, virado para o teu santo templo, e dou graças a ti, pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando eu te chamei, tu me respondeste, e com teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor, todos os reis da terra te louvarão, quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tem feito, pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estão cercados de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos, e tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre, ó Deus. Não abandones o trabalho que começaste. Devemos adorar, louvar e ser gratos ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós, pelos livramentos e pela sua graça. Vamos louvar a Deus com canções. Abra o seu coração, cante um cântico novo ao Senhor. Com seu coração, com seu entendimento, com a tua alma. Deixa que o Espírito do Senhor nessa noite venha ministrar o teu coração. Amém. Boa noite. Mais um domingo nós estamos aqui para louvar o Senhor junto com você. Essa canção fala da casa do Senhor. Essa casa é a sua casa. Quem é a casa do Senhor? Somos nós. Mas hoje também a sua casa, juntamente com a sua família, se torna o templo do Senhor. Vamos louvar o Senhor com esta canção. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim.
esvazio de mim. Sopra o teu vento, Senhor, neste lugar, nas famílias, Senhor. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Glória a Deus. Que o Senhor seja louvado na nossa vida, na sua casa, juntamente com a sua família. Chame todo mundo, vamos continuar adorando. A Bíblia diz que diante dele todo joelho se dobrará, porque ele é grande. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, porque o reino do Senhor se estabeleceu na sua vida
na minha vida, na minha casa, na sua casa, na sua família. Cante conosco, adore o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Oh, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh Senhor, teu reino seja para todo sempre, sobre as famílias, sobre as casas, sobre aqueles que necessitam nesse momento da tua intervenção, da tua glória, da tua cura, Senhor, neste momento. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Recebe, Senhor, a tua igreja te adora. Oh, teu reino sempre eterno será, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. 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 A tua igreja te adora.
Bom adorar a Deus com louvor, né? O louvor, ele liberta. E agora que já ouvimos essas canções e adoramos e cantamos para o Senhor, nós vamos ministrar a palavra de Deus, um texto muito conhecido, que se encontra lá no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 18. E é uma parábola contada por Jesus, uma história contada por Jesus, para ilustrar para os discípulos o poder que a oração tem e como devemos orar todo o tempo. Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. Precisamos ter diálogos com Deus diariamente. Lucas capítulo 18. A parábola da viúva e o juiz iníquo. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Queridos, esse texto, ele tem muitas coisas para falar conosco. Mas nós queremos falar apenas de duas coisas: do caráter desse juiz e desta viúva. A palavra de Deus não fala qual é o nome dela, a palavra de Deus não esclarece qual era a causa dela, mas simplesmente a palavra diz que era uma mulher viúva. E a causa que ela tinha era contra um adversário, mas não se sabe o conteúdo. A palavra fala também que esta mulher, ela já estava há muito tempo batendo a porta daquele juiz. Esse juiz, ele era iníquo, ele não temia Deus, ele não respeitava ninguém. Para ele tanto fazia ter uma causa ou outra. E principalmente quando se tratava de uma mulher e viúva. Nós vamos observar na palavra de Deus que nessa época as mulheres, elas não tinham assim tanta importância. E se tratando de viúva, muito menos. Por isso que o Senhor fala em Deuteronômio, e depois Tiago vem e fala novamente acerca de atender as viúvas. Porque a partir do momento em que seus maridos se apartavam, elas ficavam sozinhas e elas eram levadas a ficar na miséria, porque não tinham muita preocupação com ela. E essa mulher, ela chega diante desse juiz, que não tinha caráter, que não tinha respeito, que não estava nem aí, porque essa mulher estava passando. Com certeza ela precisava que a sua causa fosse julgada o quanto antes. Talvez nessa causa ela teria uma quantia, uma certa quantia para receber.
E isso com certeza iria ajudá-la para se manter. E essa causa com certeza era contra alguém poderoso. Porque ela diz assim: julga o meu caso contra o meu adversário. E essa mulher, ela fica muito tempo. Jesus, ele conta essa parábola mostrando para os discípulos, como nos fala no versículo 1, que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. A oração constante, a oração todos os dias que nós precisamos ter para falar com o nosso juiz, com o nosso reto juiz, que não falha e que nos atende, tem que ser feita todos os dias. Orar sem cessar. Por quê, queridos? Porque quando nós não oramos, facilmente nós desistimos das nossas causas. Quando nós não oramos, não falamos com Deus, facilmente nós achamos que é demais, já se passaram muitos dias, colocamos 1001 dificuldades, porque não conseguimos enxergar que Deus, ele pode nos ajudar, que ele, sendo nosso juiz, ele vai mover céus e terra em nosso favor, para nos abençoar. Jesus, ele fala nessa parábola para os discípulos, porque eles iriam precisar. Chegaria um tempo em que o Senhor não estaria mais presente, se retirando para os montes para orar em favor deles. Mas chegaria um tempo que eles deveriam se retirar, que eles deveriam ter o seu lugar de oração, de busca de Deus. E isso acontece conosco nesse dia. Todos aqueles que seguem a Jesus devem ter os seus momentos a sós com o Senhor. Se não há diálogo com o Senhor através da oração, irmão, com certeza a nossa vida espiritual está comprometida. Perdemos muito tempo com algumas coisas que não nos edificam. Ficamos muito tempo calados em nós mesmos, deixando que os pensamentos tomem conta da nossa vida, e muitas vezes nos leva a fazer uma viagem, e que quando acabamos essa viagem nos nossos pensamentos, nós paramos e achamos que é impossível Deus agir na nossa vida e através da nossa vida. A palavra de Jesus foi: vigiem e orem, vigiai e orai. Nós precisamos ser vigilantes no que se refere à oração, porque nós vamos encontrar o adversário, e todos os dias nós precisamos chegar diante do Senhor e colocar as nossas causas, porque o adversário que nós nos deparamos e encontramos, ele não é fraquinho não, ele tem habilidade, ele é sagaz, ele parece como um leão, ele está à procura, diz Pedro, de uma brecha, encontrar uma brecha na nossa vida, para poder entrar e causar estrago em nós. Mas quando Jesus vem e ele fala nesta história a respeito desta mulher com este juiz, ele quer que haja um despertamento no meio dos discípulos. Jesus quer que hoje haja um despertamento em nossa vida, na igreja. Precisamos orar mais, irmãos. Oramos muito pouco. Se oramos 5 minutos, achamos demais. Se oramos 10 minutos, achamos demais. Se oramos em meio a um grupo e demoramos 15, 20 minutos, uns saem, reclamam, porque não tem o hábito de falar com Deus. Você vai diante de uma autoridade. Você vai ser recebido por uma autoridade. E você, mesmo que tenha uma hora marcada, você fica lá, parado, esperando o seu momento para ser atendido. Certa vez eu estava em uma audiência, estava passando por um período de muita dificuldade na minha vida. E eu estava numa audiência e entrando naquela audiência não tinha um advogado, eu não tinha condições de pagar no advogado. E quando eu cheguei diante daquela juíza, eu não sabia nem como falar, eu não sabia, eu nunca tinha passado por uma situação daquela.
aquela juíza simplesmente abriu um estojo de maquiagem. Não é exagero. Desse tamanho aqui. Abriu. E saíram outras partes. Simplesmente eu falando e ela retocando a maquiagem e tirando a sobrancelha em plena uma audiência. Isso é uma demonstração de um juiz iníquo, sem caráter, que não está nem aí para o que está acontecendo com aquele que está ali falando. E naquela hora eu tive que ter todo o meu controle, porque ainda tem essa falha, temperamento colérico. E eu tive que, naquela hora, falar com Deus e dizer: Senhor, me ajuda, porque a vontade que eu estou é de sair desse lugar e pegar esse estojo de maquiagem e voar dessa mesa. Porque era uma falta de respeito. Era o que esse juiz fazia com essa mulher. Jesus está mostrando nessa parábola que nós vamos nos deparar com situações desse tipo, irmãos. E que se não for Ele ser o juiz, venha intervir nas nossas causas e trazer o resultado a nós, nós certamente que não teremos resistência. Certamente que ficaremos na metade do caminho. Mas também outra coisa que Jesus fala nesta parábola. Ele fala para os discípulos como eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Por quê, queridos? Porque nessa trajetória que nós estamos, não vai faltar coisas diante de nós para trazer o desânimo a nós. Não vai faltar. Mas quando nós temos o hábito, criamos o hábito da oração, o gigante pode estar diante de nós, as muralhas podem estar diante de nós, mas nós não sucumbiremos, porque sabemos que estamos indo com a pessoa certa, com aquele que tem todo o poder e autoridade e que pode mudar o rumo, a história da nossa vida. Essa palavra nos leva também a aprender que precisamos ser altivo, precisamos ser contínuo, precisamos orar sabendo que não estamos falando com qualquer um. Por isso que há uns 3 domingos atrás, pregamos: quando tu fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque Deus quer intimidade com Ele. Não é apenas uma audiência de 5, de 10 minutos. Deus não está atrelado ao nosso tempo. Por isso que quando estamos com Ele, temos que nos desvencilhar de tudo que tenta nos impedir de estar com Ele. Porque é um adversário sagaz e que não é derrotado com qualquer coisa. Deus, Ele vai lutar, Ele vai guerrear, Ele vai fazer o que nós não podemos fazer. Não é com a força do nosso braço, mas é através da nossa fé. Quando oramos, crendo no nome de Jesus, Ele vai falar com o Pai e Ele vai trazer a resposta a nós. Com isto, a parábola estimula a termos ânimo, a acreditar que Deus, Ele está continuamente conosco, que a justiça dEle é certa, não falha. Alguns dizem assim: mas a justiça de Deus não tarda e não falha. Ela não tarda, ela é na hora certa, ela é no momento certo, ela é no momento o qual já se esgotaram os nossos recursos, e Ele vem, Ele entra com a provisão, Ele traz, Ele faz a justiça, porque Ele não tem motivação própria. Esse juiz, ele resolve julgar a causa desta mulher, porque por medo, porque ele poderia apanhar, porque ele poderia passar vergonha, e ele resolve julgar a causa desta mulher,
por causa própria. O Senhor, Ele é diferente. A justiça dele é motivada por amor e misericórdia. Ele nos atende por causa do seu amor e por causa da sua misericórdia. Somos advertidos a não desanimar na luta que passamos, que Deus se fará presente com a sua provisão, com a sua proteção, com a sua justiça. Não desistir e perseverar na busca incessante da ação salvadora e libertadora do Pai. Crer que as nossas orações têm valor e são ouvidas por Deus. A parábola nos convida a viver uma vida não fatalista, não conformista, não vitimista, porque às vezes nos colocamos nesse quadro. Não, ela nos convida a uma vida de fé, em oração constante, uma vida de compromisso com Deus, que possamos manter uma fé ativa e operante no meio deste mundo, sem estruturas de justiça, e aprender dia após dia confiar em Deus, que pode todas as coisas, não há impossível para Ele, tudo é possível que crê. Deus, Ele é justo, Ele é o reto juiz, e não existe nada que Ele não possa fazer. Ele tem o domínio e o poder nas suas mãos. Ele ouve, Ele pode nos ouvir. Ele quer todos os dias ter esse diálogo. Ele quer que falemos com Ele. Ele quer que nos apressemos a estar com Ele. Por quê? Porque nós não vamos ficar isentos de lutas, de dificuldades. Não. Nós vamos passar. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tiago, no capítulo 1, diz assim, irmãos, tende com grande alegria a passagem por várias provações, porque é através dela que nós vamos ser aperfeiçoados. Nós só descobriremos a justiça de Deus, o poder de Deus na nossa vida, quando nós pudermos nos colocar verdadeiramente em oração e dizer, Senhor, eu entrego as rédeas da minha vida. Eu não posso fazer. Eu estou fechado, eu não tenho para onde correr. Tu és o meu socorro, o meu auxílio, o meu socorro bem presente na hora de angústia, da angústia. Que Deus te abençoe, querido. Que você se coloque diante do Senhor em oração. Busque a face do Senhor. Se tem uma coisa que nunca é demais, é orar. Se tem uma coisa que é fundamental na vida daquele que segue a Jesus, é orar. Se tem uma coisa que move o braço de Deus, é a oração com fé no nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Coloque a sua mão no seu coração. E se algo que você está passando parece ser impossível, o Senhor está agora aí com você, através do seu Espírito Santo. E Ele quer tão somente não só julgar a tua causa, mas trazer essa decisão e colocar nas tuas mãos. Clame ao Senhor. Senhor, eu quero ter alegria, eu quero ter prazer, eu quero ter gozo em orar e falar contigo. Oh Deus de poder, Deus de maravilhas, nós nos achegamos a Ti, Senhor, com fé, Pai. E queremos Te dar graças, Senhor, pela Tua palavra, que é o nosso alimento, que nos conduz, Senhor, que nos orienta, Pai, e que nos ensina como permanecer, Senhor, diante da Tua presença, caminhar contigo, Pai. Aprender a colocar, Senhor, as nossas dificuldades, ó Deus,
as nossas fraquezas, as nossas aflições, mas também mover ações de graças, porque o Senhor é bom em todo o tempo. E quantas vezes te rejeitamos, Pai, porque achamos que já oramos demais, porque achamos que comer, beber, dormir, descansar, comprar, viajar é bem melhor do que orar. Mas bom mesmo é estar na tua presença, orar sem cessar, orar em espírito, orar em todos os momentos, Senhor, falando contigo. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, que tu estejas agora, Senhor, tocando nessa vida, trazendo à existência o que não existe, movendo esse coração, Senhor, a aprender a depender totalmente de Ti, Pai. Porque nessa terra não há perfeição. Essa terra é doente, Senhor. Essa terra tem um príncipe. E nós nos levantamos na autoridade do nome de Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que acolhe o necessitado, a viúva, o peregrino. Aquele que acolhe quantos chegarem diante dele com o seu coração contrito. Tira, Senhor, do nosso coração, da nossa mente, a preguiça mental, Senhor. Incomoda-nos durante o dia, a madrugada, a falar contigo, Deus, a aprender a abrir a boca e verbalizar e ter diálogo, Senhor, contigo, Pai. Quantas vezes lançamos palavras inúteis, palavras que matam, que ferem. Quantas vezes conversamos, Senhor, assuntos que não nos edificam, Pai. Perdemos tempo, porque não lembramos, Senhor, de ter tempos a mais contigo. Por isso, Senhor, desperta-nos. Levanta uma igreja que ora. Levanta uma igreja que aprende a depender do seu Deus. Levante uma igreja que não é vítima. Levante uma igreja, Pai, que não pode se prostrar diante da angústia, da tristeza, mas que possamos chorar diante de Ti. Que possamos ser perseverantes, Senhor, e não desanimar, como esta mulher, Pai, que todos os dias estava na porta daquele juiz. Todos os dias é dia de estar contigo. Todos os dias é dia de te buscar. Todos os dias é dia de te agradecer, de colocar, Senhor, em oração as nossas súplicas e expressar a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Se há enfermos nesse momento, que agora, Senhor, Tu estejas levando a cura para esse corpo físico. Olha para os que estão nos hospitais, nos leitos da sua casa, que hoje continue sendo dia de milagres. E nós Te louvamos pelos milhares e milhares que têm sido curados, Senhor. Ninguém pode tirar isso. Oh, glórias a Ti, ó Deus. Oramos por famílias. Oramos por aqueles que estão doentes da alma, Senhor. Oramos por aqueles que estão tentando suicídio, Senhor. Só Tu, Deus. Mas nós cremos no poder da oração de intercessão, Senhor. Visita essas vidas, ó Pai. Abre a porta, Senhor, aquele que está batendo, Jesus. Acalma esse coração. Ministra da Tua paz que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações. E fica conosco, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que oramos a Ti agradecidos, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, querido. Deus te dê uma semana cheia da presença do Senhor. Deus guarde a tua entrada e a tua saída, por onde quer que você for. Ele é o teu pastor e Ele não te faltará. Uma noite de sono abençoado e reparador. E creia, Ele está vivo, intercedendo por você diante do Pai, Jesus Cristo. E breve
Ele vai voltar. Ele vai voltar. Fique com Deus. Fique com Deus. Beijo no seu coração. Amém. Comunidade Evangélica Integrada da Amazônia. A paz que você procura, só Jesus pode dar.